1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos ler junto o versículo 25. Eu gostei muito lá no quarto ontem, alguns já tinham decorado, outros leram na palavra, mas é o que está na nossa camiseta, né? Vamos junto? Pode ler. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Eu quero orar mais uma vez, a última vez aqui, e eu quero orar pela vida de vocês agora. E eu quero fazer uma oração para vocês, a mesma oração que Paulo fez em Efésios capítulo 1, para os cristãos de Éfeso. Qual foi a oração que Paulo fez no capítulo 1 de Efésios? Ele fez uma oração, você está abrindo aí? Então pegue aí, Efésios capítulo 1, me deixa eu achar o versículo aqui agora. É uma oração que ele faz no versículo 18. 17. Efésios 17, capítulo 1, versículo 17. No versículo 16, ele vai dizer: eu não cesso do quê, Paulo? De dar graças a Deus por vocês. Eu estava ali na porta, ali fora, vendo vocês louvando aqui dentro, e eu estava dando graças a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem aqui nesse acampamento, e estava fazendo a oração que Paulo fez aqui para os Efésios. Qual foi a oração? Paulo diz assim: eu oro para que os olhos do vosso entendimento tem olho? Tem, a Bíblia está dizendo. Tem outra versão que diz: eu oro para que os olhos do vosso coração tem olho? Sejam o quê? Iluminados. Só o Espírito Santo, por meio da palavra, pode tirar a venda, pode trazer a iluminação para o olho de vocês. Pode ficar aqui o ano todo. Você pode ficar aqui o ano todo, ouvindo a palavra, participando de mesa redonda. Vamos fazer o acampamento, está acabando hoje. Não, vamos ficar até dezembro esse acampamento. Você pode ficar aqui até dezembro, ouvindo a palavra, participando de mesa redonda, tirando todas as suas dúvidas. Se o Espírito Santo não abrir o olho do seu entendimento, sabe o que você vai entender? Sabe, Henrique? O que você vai entender? Nada. Porque é o Espírito Santo que vai abrir o olho. Então, ele diz aí, versículo 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que iluminados os olhos do vosso coração, ou os olhos do vosso entendimento, diz outra versão, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E aí o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala que esse capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai empilhando uma glória,
outra glória, outra glória, outra glória, outra glória. Esse capítulo 1 de Efésios é um dos capítulos mais lindos de toda a Bíblia. É um empilhamento de glória. Agora, como é que nós vamos ter acesso a isso? A palavra, mas o Espírito Santo precisa iluminar. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Pedir para a terceira pessoa da Trindade revelar isso no meu coração. Então eu vou orar agora, especificamente para que o Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento de vocês. Para aquele que já está iluminado, ilumine mais ainda. Porque a vida cristã, a Bíblia diz, nós vamos ver, é de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. A vida cristã ela nunca é estagnada, você sempre vai estar crescendo mais e mais. O que é vida eterna? Qual que é a definição de vida eterna? João 17,3, não precisa ler, qual é a definição de vida eterna? Jesus disse, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Vida eterna é conhecer a Deus. Quantos anos você tem? 12 anos. O que você vai conhecer a Deus de 12 anos, se Jesus não voltar, eu já estou bondoso. É Maurício meu nome. Uma irmã disse que queria mudar para Maurício lá na igreja. Mas hoje eu estou bom, então eu vou dar 120 anos para você. O que de 12 anos até 120 anos você vai conhecer de Deus? Nada. Porque você vai precisar de uma vida eterna para conhecer a Deus. Então, gente, as coisas de Deus são assim, são inexplicáveis. Então eu quero que você curva a sua cabeça e eu quero orar para que o Espírito Santo abra os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração e do meu coração também. Eu também necessito da mesma oração que eu estou fazendo para vocês, eu faço para mim. Pai, nessa manhã nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te louvamos e te agradecemos por esses dias aqui nesse acampamento, por tudo que aconteceu. E, Pai, a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus, é que o Senhor, por meio da Tua palavra e por meio do Teu Santo Espírito, abra os olhos do nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos sair desse acampamento tendo a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus, da suficiência de Cristo Jesus nas nossas vidas e da nossa identidade, a nossa identificação na pessoa dele. Faz isso com o único propósito, a exaltação de Cristo Jesus na minha vida e na vida de cada pessoa aqui nessa manhã. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus, crendo e sabendo que o Senhor ouve a nossa oração por causa de Cristo e que o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu próprio poder que opera em nós, e ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor, agora e para todo sempre. Amém. Paulo, no capítulo 3 de Efésios, ele faz uma oração doida. Sabe que oração que ele faz? Ele ora para que que os cristãos sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Por que a oração doida? Ele está orando para que você seja tomada de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus é o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Paulo está fazendo uma oração assim, extremamente exagerada. Mas aí depois ele vai dizer no versículo 20, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, gente, não limita Deus não, tá? Não limita o poder de Deus na sua vida, não. Porque Deus pode todas as coisas. Então, tá bom, ontem nós vimos que a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de uma pessoa, para ela iniciar a corrida da fé dela, a caminhada cristã dela, é o quê? Mas é a líder que tem que falar. Nascer de novo. E aí eu até mandei você fazer uma pergunta para a pessoa de lado, né?
Pergunta para sua amiga aí que está dormindo, dá um chacoalhão nela. Eu não vou deixar ninguém dormir, viu? Que lá no quarto, os cabeçudos, 1h30 da manhã lá, fazendo bagunça, né? Dorme aqui agora para ver. Viu? Então, não vou, se der sono, levanta. Pergunta para a pessoa do lado aí, você já nasceu de novo? Pergunta aí para sua amiga. Pergunta aí para sua amiga, está com vergonha? Pergunta para ela se ela nasceu de novo. Pergunta aí, Sara. Perguntou? E aí eu pergunto para você, você já nasceu de novo? Aí nós vimos aqui, como é que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço para nascer de novo? Jesus disse que eu preciso conhecer a verdade. E quando eu conhecer essa verdade, não conhecer de ouvir falar, mas uma verdade experimental. Quando eu conhecesse essa verdade que é uma pessoa, ele ia transformar a minha vida, de dentro para fora. Novo nascimento é Deus em Cristo tirar de dentro de nós o nosso pecado e colocar dentro de nós a vida dele. Quando isso acontece, você nasce de novo. E como é que eu faço para nascer de novo? É por meio da palavra. A palavra é chamada na Bíblia de o esperma divino. Sabia? Sabia não? Espermatozoide, não? Sabia? Como é que Maria ficou grávida quando o anjo veio trazer a palavra para ela? Sabe o que significa anjo? Enviado, mensageiro. O anjo, Deus deu a palavra para o anjo e falou, vá lá e fala para Maria que ela vai ser a salvadora do mundo. E o anjo vem e fala para Maria. É outro ponto, os católicos aí, que eu fico babando em Maria. Maria era uma mulher de fé. Ela não é co-salvadora, ela não pode fazer nada por mim. Ela precisou ser salva da mesma maneira. Mas tem 3 pontos na Bíblia que eu fico babando em Maria. Esse é um. O anjo chega para ela e fala assim, você vai ser a mãe do Salvador do mundo. E Maria era uma pivetinha, viu? Era bem novinha. Naquela época eles não casavam velho, não. E aí Maria vira para ela e fala, como pode ser isso? Se eu não tenho marido? Porque para ter filho, você tem que ter um marido, né? Aí o anjo vira para ela e fala, a sombra do onipotente. O que significa a palavra onipotente? Aquele que pode o quê? Será que Deus pode mudar a sua vida? Será que Deus pode transformar a sua depressão em alegria? O seu vício na pornografia em uma vida de santidade? A sua vida de prostituição numa vida santa? Pode ou não pode? Pode, ele pode. Aí ele vira e fala assim, a sombra do onipotente virá sobre ti e o ente que será gerado será chamado filho de Deus. Sabe o que Maria disse? Eu sou a doulos. Essa palavra doulos é serva, é escrava. Eu sou a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E Maria ficou grávida pelos ouvidos. Aí Pedro vai explicar que a palavra de Deus é o esperma. Quando você ouve a palavra e você toma posse, e você diz amém, o Senhor diz, revela isso no meu coração, começa a obra na vida. É lindo isso na Bíblia. Então, quando você nasce de novo, começa o processo de santificação da sua alma. Nós vimos aquele texto quando Paulo vai dizer lá para os Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha que exagero, pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu preciso da vida eterna para conhecer o Filho de Deus, e ele usa essa expressão, pleno conhecimento do Filho de Deus. Aí ele fala, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. É um crescimento em Cristo. João diz assim, importa que ele cresça e eu diminua. Isso aqui é a minha alma. Nós vamos falar aqui um pouco sobre mortificação hoje.
A salvação do espírito é um ato, a salvação da alma é um processo. Porque aí você vai entender, mas se Cristo é minha vida, por que eu peco? Ou você não peca? Claro que eu peco. E quando você peca, você fica feliz quando você peca? Ah, então é evidência de novo nascimento. Porque se você peca e não fica triste, se você briga com uma pessoa, se você xinga uma pessoa, se você rouba alguma coisa, se você faz alguma coisa e você não tem um entristecer do espírito, é um sinal que você não nasceu de novo ainda. Então, essa santificação da alma. Então, aí Paulo vai dizer assim, porque esse crescimento é para você não ser como um menino, agitado por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro, mas ele vai dizer, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então a vida cristã é assim, a Bíblia fala de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Uma coisa que precisa ficar muito claro para todos vocês aqui nessa manhã, é que tudo na vida cristã é pela graça de Deus e patrocinado pela graça de Deus. Eu costumo dizer assim, o que uma pessoa precisa fazer para nascer de novo? Depender 100% da graça e da misericórdia de Deus. E depois que ela nasceu de novo? Continuar dependendo da graça e da misericórdia de Deus. Então, tudo na Bíblia é por meio da graça. Lembra que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não saia daqui empolgado que você teve uma overdose de palavra, você teve aqui uma comunhão muito boa, daqui a pouco nós vamos ter os pequenos grupos, daqui a pouco nós vamos ter os testemunhos, o que Deus falou com você nesse acampamento, porque se Deus não falou com você, você não tem testemunho. Se o Espírito não falou, você não vai ter testemunho. A gente vai chamar para testemunho aqui, não vai vir ninguém. Mas eu tenho certeza, às vezes a vergonha, a timidez, o que o outro, achei muito bonito, ela veio orar aqui, a gente, tem vergonha de orar. Gente, orar é conversar com Deus, orar é você abrir o coração para Deus. Às vezes lá com os adolescentes lá na igreja, eu peço para ler o texto, fica lá ninguém lê, aí você tem que ler aí. É um privilégio você ler a palavra de Deus, estar em contato com a palavra de Deus. Então, não saia daqui desse acampamento hoje dizendo assim, agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou parar com tudo. Sabe quanto tempo vai durar? Sabe? No máximo uma semana, se durar. Você sai empolgada, a gente sai empolgado, não, agora eu vou deletar minhas mídias, agora eu vou ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, agora eu vou ler Gálatas, agora eu vou ler Efésios, eu vou pedir para você ler Eclesiastes também, e você sai daqui empolgado, sabe? É aquele tiro, sabe, o split, que a pessoa dá aquele tiro de 100 metros e depois não aguenta mais. Paulo está usando aqui nesse texto de 1 Coríntios uma metáfora. Ele está falando do atleta que ele faz uma preparação. Todo atleta se prepara. Você já viu um atleta 3 dias para uma Olimpíada acordar e dizer assim, eu vou me inscrever nas Olimpíadas, vou ganhar o ouro. Você acha que vai conseguir? Sem preparação? Paulo está mostrando que o atleta, para ganhar essa coroa de louro, essa coroa que ela é perecível, que durava pouco tempo, ele tinha que se preparar. E que nós, os cristãos, também precisamos nos preparar. Agora nós temos uma pessoa. Porque quando eu falo nós temos que nos preparar, você acha que você tem que sair daqui e mudar as coisas. Nós temos um que veio, correu a carreira por nós. Você não vai pegar eu, não. Ele correu a carreira, ele encerrou a carreira, e agora ele fala, agora eu em você, vou fazer você correr a carreira. Acorda ela de novo aí, que ela está dormindo de novo. Dá um toque aí. Acorda aí. Então,
O que aconteceu ontem à noite, quando o rei viu o desempenho de vocês? Quando ele viu o resultado, ele entrou em desespero. Que isso? Ele surtou. Aquele rei lá, o nosso rei, ele era figura de quem? De Deus Pai. Quando ele viu o desempenho de vocês, o que ele disse? Que vergonha. Mas eu fiz tudo, eu corri, eu fiz. E aí quando ele ia condenar tudo vocês, o que aconteceu? Jesus veio. E o que ele falou? Eu vou correr por você, eu corri por você. Eu fiz a obra por você. Será que vocês aprenderam alguma coisa com isso ontem? Será que vocês estão conseguindo compreender que a vida cristã, eu preciso da pessoa de Cristo habitando em mim para que eu possa fazer as coisas? Pelas perguntas de ontem aqui, alguns de vocês não entenderam que Adão condenou todo mundo para o inferno. A pessoa não vai para o inferno porque ele é espírita. A pessoa não vai para o inferno porque é adorador de Maria. Ou é satanista, adorador de Satanás. Por que uma pessoa vai para o inferno? Porque ela já nasceu com a natureza adâmica. Com essa natureza adâmica, lembre-se que o homem lá no Jardim do Éden, o nosso pai, ele comeu a árvore do quê? Conhecimento do bem e do mal. Jesus diz assim: vós que sois maus, sabei dar boa dádiva aos vossos filhos. A minha neta, semana passada, me ligou dizendo: vovô, eu quero que você compre um vestido para mim da princesa. Você imagina se eu levar um vestido de pano de saco podre, velho, rasgado para ela? Como é que ela vai se sentir? Como é que ela vai se sentir? Triste. E eu fui falar da neta e esqueci o que eu estava falando. Jesus disse: vós que sois maus, sabei dar boa dádiva aos vossos filhos. O que significa isso? Mesmo nós sendo maus, podres, egoístas, nós fazemos coisas boas. Então a árvore que o homem, nosso pai, comeu no jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal. Então você vai encontrar pessoas com a natureza adâmica, que nascem pecadoras, mas que são top de linha. Ajudam, não adulteram, não veem pornografia, não prostituem, mas vão para onde? Para o inferno. Por quê? Por causa da natureza adâmica, gente. Não é porque é espírita, não é porque é ladrão, não é porque é estuprador, é por causa da natureza. E você vai encontrar pessoas maravilhosas, que fazem coisas boas, que quando morrer vai para onde? Para o inferno. Por quê? Por causa da natureza adâmica. Por isso que tanto o mal, as pessoas do mal, como as pessoas do bem, precisam de Cristo, precisam nascer de novo. Então, Adão condenou todo mundo para o inferno. Deus trabalha com dois tipos de pessoa. Deus olha lá de cima. Se Deus, ele está olhando aqui, ele vê aqui, ele está vendo duas classes de pessoas. Os que estão em Cristo e os que estão em Adão. Se você nasceu de novo, você está em Cristo. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é perfeito? Não. Eu sou perfeito? Não. Agora eu não tenho que andar pelo que eu sinto. Eu tenho que andar pelo que a palavra de Deus diz. Que tem hora que eu tenho vontade de fazer umas coisas esquisitas.
E aí, eu vou fazer o que eu estou sentindo? Eu tenho que fazer o que eu creio. E eu creio no quê? Na verdade. Eu vou ver uma carteira cheia de dinheiro e vou roubar o dinheiro do outro? Dá até a vontade, né? Eu vi aquele dinheiro falso lá, dá até vontade de botar no bolso, aquela nota de 100. Que bonito que é aquilo. Já peguei uma nota de 100, cheguei para minha filha e falei, presente. Tá. Ela pegou e eu assim, me devolveu. Devolveu porque se fosse de verdade, queria ver se devolvia. Um cara de pau, essa minha filha. Se fosse de verdade, catava e ferro no bolso na hora. Para tirar, ia ter que chamar uns 4 para segurar. Então, quando Deus olha lá de cima, ele vê 2 tipos de gente. Gente, eu estou batendo isso aqui de novo, que alguns ainda não entenderam isso. Se você nasceu de novo, você está em Cristo e Cristo está em você. E ele começou um trabalho na sua vida. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoá-lo até o dia de Cristo Jesus. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. E nós precisamos mortificar a nossa carne. Não emasculando-se como fez o pai da igreja. Trabalhava com mulheres no convento. E para não ter desejo sexual, ele foi lá e castrou-se. Cortou fora o pênis. Para não sentir desejo. Isso não é mortificação. Mortificação não é você tacar ácido sulfúrico nos olhos, como aconteceu com o pastor. E aí pega texto da Bíblia e tira do contexto. Porque ele leu que a Bíblia diz que muitos, por causa do reino de Deus, fizeram-se eunucos. Eunuco é aquele que não tem o pênis. E aí ele falou, então eu vou virar um eunuco agora, vou cortar o pênis fora e pronto, vou acabar o desejo. Não acaba. Porque o problema não está no pênis, o problema está na mente e no coração. Aquilo que eu penso, eu sinto. Aquilo que eu sinto, eu faço. A luta nossa começa na nossa mente. O dia que você aprender pela palavra de Deus a controlar a sua mente, você vai ter vitória. Você vai ser um vitorioso. Por que a Bíblia diz tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe, eu não posso deixar minha mente. Tem gente que é mais sensível. Eu posso ficar vendo, eu acho que posso ficar vendo programa de morte, de coisa, e eu acho que aquilo não me afeta, mas afeta. A minha mulher não pode. Ela, vira isso aí, não quero ver esse negócio. Ai, minha criança morrendo, não quero ver isso, não quero ver isso. Ela tem uma sensibilidade diferente da minha, mas isso... Então tem gente que é mais sensível do que o outro. Agora, é a nossa mente. Paulo vai dizer, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, volto a dizer para descer desse banco aqui. Deus olha lá de cima, ele vê 2 classes de pessoas. Se você nascer de novo, ele está vendo Cristo em você. Se você não nasceu de novo, ele está vendo Adão em você. E se Adão está em você, ele vai levar você a todo tipo de pecado, a todo tipo de maledicência, a todo tipo de coisa errada. Agora, se você nasceu de novo, ele vai levar você a começar a ter uma vida vitoriosa. Uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de paz, de longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque são as obras que o Espírito faz. Limpar com a tua blusa aqui, vai ficar bonita, né? Então, Adão veio e condenou todo mundo. Aí Jesus vem e paga o preço por você. Você não pode pagar, mas eu pago. Eu morro lá na cruz por você. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que quando eu morro na cruz, o que eu faço? Eu atraio sua natureza adâmica no meu corpo. Você sabe quem matou Jesus? Foi você. Foi o seu pecado. Foi o meu pecado. Quando ele atraiu o nosso pecado na cruz. Então você tem que grudar nessa verdade. Eu vejo os meninos lá no refeitório, quando chega, ele acha que a comida vai voar de um negócio. Só tem aquela comida, vai acabar a comida do mundo. Ele faz aquele prato, hoje de manhã, não vou falar o nome, vou contar só o milagre, não vou contar o nome do santo. No café da manhã teve um que saiu com 2 pratos cheios de comida, de bolo, e sentou, e o rapaz, pega um, depois pega outro. Não, depois eu vou e pego mais 2. O zoiudo da bexiga. Ah, não falei nome, você que está falando aí. Então,
Então, Paulo aqui ele está comparando a vida cristã como uma corrida. Não uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Não é a maratona também de 100 quilômetros, não. É a maratona da vida. Quando você nasce novo, você começa uma corrida. E isso vai. Isso vai. E essa maratona, Paulo está dizendo, ela tem uma recompensa eterna. O que o Espírito Santo quer mostrar aqui? A necessidade de você viver a vida cristã com intenção séria e determinada. Só que volta a dizer, tudo isso precisa ser na dependência de Deus. Não é quando Paulo diz esmurro o meu corpo, ele não está dizendo que ele batia nele, não. Isso é uma metáfora. Se a gente não falar aqui, eu falo hoje à noite lá com os adolescentes na igreja. Então ele diz assim, todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O que é uma coroa corruptível? É as recompensas, vamos dizer assim, as recompensas terrenas, ou as recompensas desse mundo, aquilo que você gasta a sua juventude, aquilo que você gasta o seu suor, a sua força, para as coisas aqui do mundo. Me dá exemplo aí. O que é você buscar uma coroa corruptível, uma coisa que acaba? É buscar o quê? Buscar dinheiro, uma boa profissão, sucesso, o que mais? O que é uma coroa corruptível? É você buscar o quê? Prazer momentâneo. O que mais? O que é você buscar uma coroa corruptível? Coisas passageiras, sabe? O hedonismo. Hedonismo é o prazer, é aqui agora. Vai me dar prazer? Então? Mas é contra o que meu pai e a minha mãe crê e diz, é contra o que Deus diz na palavra dele, mas vai ser prazeroso. Então vai. Isso é buscar a coroa corruptível. Agora, em contrapartida, o que é essa coroa incorruptível? Ela representa a recompensa eterna de Deus. A coroa incorruptível. Ela representa a perseverança na fé em Cristo. E essa perseverança é porque Ele nos capacita a perseverar. Eu gostei muito dessa frase. A perseverança dos santos depende da perseverança do santo. Mas aí eu dei uma pequena mudada dela. Eu coloquei assim, a perseverança dos santos depende da perseverança do santo. Eu só posso perseverar na vida cristã porque ele veio e ele perseverou e ele venceu o mundo, a carne e o diabo. Não existe uma tentação que você sofra, que eu sofra, que Jesus não tenha sentido. Ontem foi perguntado aqui, se eu não me engano, se Jesus teve tentação sexual, né? Jesus teve tentação sexual. E ele foi o único que venceu a tentação sexual. E quando eu sou tentado sexualmente ou em qualquer outra área, eu tenho um sumo sacerdote que eu posso me aproximar dele, que ele é poderoso para me socorrer quando eu sou tentado. O Joe Owen, ele fala assim, mate o pecado continuamente, presta atenção, mate o pecado continuamente, ou o pecado te matará continuamente. Como é que eu mato o pecado continuamente? Por meio da mortificação em Cristo. Por meio da santificação. Porque quando eu fui regenerado, nós precisamos entender um pouco de doutrina. Salvação do espírito é uma coisa, salvação da alma é outra coisa e salvação do corpo é outra coisa. Quando você nasce de novo, nunca ouviu isso? Então presta atenção. Quando você crê em Jesus, você nasce novo, o seu espírito é vivificado. Você nasceu de novo, Cristo é sua vida. Dá um toque aí no samurai. Acorda aí, samurai. Então, quando você nasce novo, o seu espírito é vivificado. Mas você tem uma alma.
Do que é composta a sua alma? Emoções, vontade, pensamentos, desejos, sentimentos. Quando você nasce de novo, a sua alma não nasce de novo para ver do dia para a noite. E tem mais um agravante. Eu nasço de novo, Cristo é minha vida, mas eu ainda tenho um corpo onde o pecado habita. Mas como assim? O pecado não foi tirado em Cristo? A natureza adâmica foi, mas eu ainda habito num corpo de pecado. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. O que é isso? O que é assediar uma pessoa? Aí você sabe, né? Fazer o que ela não quer. Assediar é você ficar em cima ali na cabeça. A cabeça está assustada, não vou encostar não, eu sei que você fica tranquilo. É ficar ali. Então, a Bíblia diz que o pecado tenazmente, a palavra tenaz é aquela coisa que eles pegavam antigamente para marcar boi. Eles botavam aquilo no fogo, se eu tivesse uma fazenda, ia ter lá um negócio com as iniciais MMT. Maurício Marcelo Torres. E eu ia pegar lá, botar no fogo, ia chegar nos meus boi lá e... Para quê? Se o meu boi fugisse para a roça da tua, para a fazenda da tua, e se você quisesse pegar meu boi, não, aqui é meu MMT, sou eu. Devolve meu boi. Então, o pecado, ele fica como um atenaz quente, ele fica nos assediando, dizendo para você, que isso? Olha, quando você fazia aquilo, você precisa voltar àquelas práticas, e ele fica nos assediando. Mas aí, por causa da vida de Cristo, eu posso dizer não para o pecado, viu? Eu posso dizer não para a carne. Eu posso dizer não para o mundo, eu posso dizer não para o diabo. Então, quando você nasce de novo, o seu espírito é salvo, existe uma alma, mente, emoções e vontade. A mesma palavra que salvou o meu espírito é a palavra que agora vai salvar minha alma. Por isso, a necessidade de você ter contato com a palavra diariamente. Tiago vai dizer, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada ou implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O espírito já foi salvo, mas agora é minha alma. Por isso que a gente comete pecado. Por isso que a gente fica olhando para o mundo, para as coisas do mundo. Por isso que a gente fica correndo atrás da coroa corruptível. Mas fica tranquilo, que aquele que salvou o teu espírito, ele vai trabalhar para que a sua alma seja salva também. E um dia, quando eu for arrebatado, ou quando eu morrer fisicamente, eu vou receber um corpo novo, um corpo glorificado, onde não habita pecado. Enquanto eu habitar aqui, eu vou ser tentado todos os dias. Eu queria que uma vez que a pessoa nascesse de novo, nunca mais pecasse, nunca mais tivesse problema com o pecado. Mas Deus, na soberania dele, na graça dele, da maneira dele, ele resolveu fazer isso, até porque eu precisava de uma dependência dele. Porque se eu nasci de novo e acabou, eu não ia depender de Deus. Então eu preciso depender dele diariamente. Então, pode ser uma das soluções. Então, essa coroa incorruptível é algo que eu não posso perder nunca mais. Jamais. Porque essa coroa é a própria vida de Cristo. João diz assim, o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, para que eu tenha esse foco dessa coroa, eu preciso ter o Filho de Deus vindo habitar em mim. Agora, precisamos examinar as nossas vidas e considerar o que nós estamos buscando. Qual tem sido os nossos anseios? Estamos dedicando nossos esforços e energias para obter coroas corruptíveis, que logo desaparecerão? Ou estamos vivendo em busca de uma coroa incorruptível, que é garantida a nós em Cristo? Você sabe uma coisa que Jesus manda fazer? Deixa eu ali que ela está com sono.
Sabe o que Jesus manda fazer? Ele manda sentar. Chega em casa, senta. O celular é para acordar mais um. Senta, e aí o que você faz? Pega a calculadora e faz conta. Ele manda fazer conta. Você vai construir uma torre, você vai construir uma casa. Quanto gasta para construir uma casa hoje? Pequenininha. 100 metros, vai uma casa boa, melhorzinha. 300 mil. Aí você chega, contrata o arquiteto, fala, eu quero construir uma casa de 100 metros. E ele fala, primeira coisa, você já tem o terreno? Esse é um terreno. Tem. E quanto você tem para gastar? 20 mil. Você vai começar a construir? Sabe o que Jesus fala? Se você começar a construir, vai chegar, os 20, 30 mil acaba assim, ó. É na fundação. Quando eu construí minha casa, eu vi o dinheiro indo para o buraco. Meu Deus, como que fundação gasta dinheiro? E aí você vai começar a construir, sabe o que vai acontecer? As suas amigas vão olhar para você e vão lá ver a tua casa. Cadê a tua casa? Sabe o que elas vão fazer? Isso aí que ela está fazendo. Vou começar a rir. Vão começar a zombar. Aí Jesus fala assim, você vai sair para a guerra? Conta quantos soldados você tem. Então você conta aí, 1 soldada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soldadas. Treinadas. E aí você descobre que ela está vindo de encontro com você. Mas ela está com 1.500 soldadas. Você vai encarar as 1.500? A não ser que for tudo ninja, faixa preta, for tudo... Mas o que você vai fazer? A Bíblia fala, vai lá, bandeirinha da paz, e fala, olha, vou me juntar a você. Você já tem aí 1.500, agora mais nós, gente, aqui. E eu vou ser sua serva. Porque senão o que vai acontecer com a sua tropa? Vai morrer tudo. Então, aí, sabe o que Jesus fala? Vocês precisam sentar, vocês precisam calcular, pensar. O que eu quero? Eu quero viver nesse mundo, pastor, eu quero fumar, eu quero cheirar, eu quero transar com todo mundo, eu quero aprontar, eu quero ficar rico, eu quero comprar Ferrari, sair andando a 300 km por hora, eu quero festança. Ô filho, vai. Lembra da rodoviária lá de coisa? A história que eu contei do pastor da rodoviária lá? Você precisa nascer de novo? Dando um folhetim? Vá para o inferno feliz. Não tem problema. Então, você precisa sair daqui hoje fazendo essa conta. O que eu quero? Eu quero essa coroa incorruptível? Ou eu quero viver esses prazeres efêmeros do mundo, que passa, viu? Sabia que tudo passa? Sabia que até a uva passa? Ainda bem que alguém riu da minha piada. Tudo nessa vida passa, cabeçudo. Ô, seu tonto. Porque é Jesus que fala isso, viu? Ele chama os caras de maluco, de idiota, de inércio, de estúpido. Então, para fazer a conta. O que eu quero? Aonde que estão os nossos olhos? Fixos aonde? Na eternidade ou no aqui e agora? Sabe o que a Bíblia diz? Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem, as coroas corruptíveis, as coisas que se veem são temporais. Você já viu aquele temporal de chuva que dá e vento e coisa, e do outro dia, ou depois de tarde, o céu abre e fica tudo bonitinho? Então ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas passam, mas as que não se veem são eternas. Para onde que nós estamos olhando? Você lembra lá em Jeremias, quando Deus diz, vamos ler esse texto rapidinho, Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Eu quero começar com Hebreus hoje. Ele vai usar um pleonasmo ali
tremendo em Hebreus 12. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Deus vai dizer uma palavra aí por intermédio do profeta Jeremias, e ela serve para a gente ilustrar bem isso. Olha o que ele diz aí, Jeremias 2, 13. Ele vai falar de 2 males que o povo fez. Jeremias é Velho Testamento, 2, 13. Ela vai ler aqui para nós, presta atenção. O que você levantou a mão aí, Cássia? Então tá bom. 2, 13. Pois meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O meu povo, my people, cadê o americano? Oh, my people, tá dormindo aí, né? My people, meu povo, fez o quê? 2 maldades. Qual que foi a primeira maldade? Abandonaram ele. Quem era ele? O manancial de águas vivas. E cavaram o quê? Cisternas rachadas, rotas, podres, que não pode reter água. Você sabe quando você fica correndo para a coroa corruptível? Você está cavando cisterna rota. Você está buscando água podre. Você imagina eu chegar aqui hoje para o estudo e a água, não me trouxeram água, eu peguei as águas dessa vez. Mas o Gabriel chega ali com aquele negócio de água e fala assim para mim, água amarela, sabe a água amarela? Essa água está amarela. Não, pastor, sabe o que é? Acabou a água da chácara, não tem água. Aí eu fui ali nas privadas e juntei toda a água das privadas e botei para você beber. Mas fica tranquilo, eu fervi. Eu levei lá, a Rose ferveu, a água, ela está fervidinha. Você pode tomar tranquila. Você acha que eu vou tomar essa água cheia de urina amarela? E sabe o que é isso que você faz? E que eu faço às vezes? A gente veio de buscar no manancial de água viva aquilo que vai saciar a nossa alma, a nossa sede. A gente está buscando no mundo, está buscando cisterna rota. Oh, meu Deus, não deixa eu fazer um negócio desse. Não, por misericórdia. Senhor, abre os olhos do meu entendimento, abre os olhos do meu coração. Eu não quero mais viver nessa vida, não. Senhor, tira essa desgraça da minha vida. Presta atenção nessa frase aqui também. Nada que não é eterno pode satisfazer as nossas vidas. Nada que não é eterno pode satisfazer as nossas vidas. Até porque, o que vai acontecer com cada um de vocês aqui de nós? Pode ser hoje, viu? Pode ser que o seu dia chegue hoje. Pode ser que eu chegue hoje. Eu não falei isso nenhuma vez na minha frase. Esse negócio está me atrapalhando, não consigo andar. O que a Eloé é? O que eu sou? Uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro. A qualquer segundo essa encomenda vai chegar. Pode ser que a sua encomenda chegue hoje ou a minha chegue hoje. Você acha que porque é novo, você vai viver muito ainda, né? Tem planos, vou casar, vou fazer isso. Pode ser que você chegue hoje. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Se você morrer hoje, você crê no seu novo nascimento? Então isso é muito sério. Então, olha só, nada que não é eterno pode satisfazer as nossas vidas. Você pode ter tudo, presta atenção, você pode ter tudo nessa vida que o mundo pode oferecer, mas somente a eternidade em Cristo vai dar significado para as nossas vidas. E aí eu vou dar uma tarefa para você pós-acampa. Sabe o que você vai fazer quando você chega em casa hoje? Vai começar a ler o livro de Eclesiastes. Nesse livro você vai encontrar um homem que ele teve tudo que os olhos deles viu e quis. Tudo que os meus olhos viram e cobiçaram, eu não os neguei. Um homem que teve todos os tipos de prazeres. E quando você prestar atenção, quando você lê o capítulo 1, versículo 2, ele vai começar dizendo assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sabe o que é vaidade? Peneirar fumaça.
Sabe o que é vaidade? Correr atrás do vento. A hora que der um pé de vento aqui, você sai correndo atrás dele, corre e desce a chácara aqui correndo atrás dele e tenta grudar no pescoço dele. Do vento. Pega o vento. Isso, a vaidade é isso, a vaidade é isso. É o vazio. Quando você busca a coroa corruptível, você está correndo atrás do vento. Ele começa o livro dele dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele termina no capítulo 12 dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu estou falando de um homem que teve tudo o que ele quis. Experimentou de todos os prazeres. E no final, no frigir de ovos, sabe o que ele disse? Eu gastei toda a minha vida correndo atrás de uma coroa corruptível. E eu devia ter gastado a minha vida atrás da coroa incorruptível. Espero que você não precise ficar velho, ou precise pegar uma doença, ou acontecer alguma coisa ruim na sua vida, para você despertar para a vida. Então, quando Paulo vai dizer aqui, eu esmurro meu corpo, ele está usando uma metáfora. Ele está se referindo aqui à disciplina, ele está se referindo aqui à santificação. Paulo está mostrando que o cristão ele necessita controlar o seu corpo por meio da mortificação dos desejos pecaminosos. O que é mortificação? Esse esmurrar o corpo aqui não é autoflagelação. Paulo não se batia em si. Ele está falando aqui de mortificação. Como é que eu mortifico o meu corpo? Como é que eu mortifico a minha alma? Como é que eu venço esses desejos que vêm e vão? Como é que eu tenho vitória sobre o pecado? Eu preciso mortificar. E aí nós vamos lá. Eu já falei aqui de Orígenes. Ele era tão zeloso por ter uma vida de santidade, ele queria tanto ser um homem fiel a Deus, que ele foi lá e castrou-se, emasculou-se. Falou, agora eu vou ser o cara. Só que isso aí é você fazer pela força da sua carne. Mortificação não é isso. Vamos lá para Colossenses capítulo 3. Capítulo 3, vamos ler do versículo 5 ao 11. Esmurrar o corpo é uma metáfora, presta atenção, esmurrar o próprio corpo é uma metáfora que Paulo está usando para falar sobre a mortificação. Porque eu ainda habito num corpo de pecado. Eu tenho um acúmulo de maldade na minha alma. Eu tenho uma história de vida. 10 minutos. Vamos lá, Colossenses 3, de 5 a 11. Achou? Eu vou ler aqui para ganhar tempo, porque eu quero entrar em Hebreus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? É esse pecado que habita do nosso corpo. Então ele diz aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele coloca já de cara as 3 primeiras de cunho sexual. Por que será, hein? Porque é o que mais o ser humano hoje briga é contra o sexo. É onde o diabo mais atrapalha a vida das pessoas. E aqui entra de tudo, desde prostituição, a homossexualidade, a bestialidade, que está em voga agora, viu? Você sabe o que é bestialidade? É você fazer sexo com animal. Oxi, da missa você não sabe um terço, minha filha. Nós temos aqui na nossa região lugares que eles têm animal lá para você ir lá ter relação sexual com ele, vacinado, limpinho, bonitinho. E vai piorar. Então, os 3 primeiros é de cunho sexual e Paulo está falando para cristão. Você precisa fazer morrer isso. Isso não pode controlar a sua vida. Ah, pastor, mas eu não consigo. Se você mortificar da maneira bíblica, você consegue. Se você for querer fazer da maneira que os monges faziam antigamente, Lutero teve problema sério de saúde porque ficava sem roupa no gelo para mortificar o corpo dele. Monges ficavam dias, meses sem comer para mortificar o corpo dele. Isso não é mortificação bíblica, não. Mortificação bíblica está aqui. Então ele diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele começa, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria.
pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos desobedientes. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, outrora. O que Paulo quer dizer com isso? Se você nasceu de novo, você não pode mais andar nisso. Você não pode mais viver nisso. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, mas eu sou tentado todo dia. Eu sou tentado, mas eu tenho aquele que passou por isso e ele pode me socorrer. Então ele está dizendo aqui, agora também vós despojando igualmente de tudo, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, lá na cruz, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é o quê? Vocês não estão seguindo o texto, não, seus cabeção. Cristo é tudo em todos. Cristo pode ser tudo no Samuel, Cristo pode ser tudo no Maurício, Cristo pode ser tudo em cada um de vocês. Ele é tudo em todos. Então, Ele pode nos dar essa vitória. Do que o cristão precisa se alimentar? A gente gosta de comer, né? O Senhor está me trabalhando comigo e Ele quer que eu trate com a igreja sobre isso. Eu falei, eu não vou tratar com a igreja enquanto o Senhor não tratar comigo. E eu estou feliz comigo nesse acampamento, que eu não tomei café da manhã nem um dia, e não comi sobremesa nem um dia, e eu preciso emagrecer. Eu tenho problema de pré-diabetes, eu tenho algumas coisas. E a gente é igual peixe. Como é que peixe morre? Pela boca. A gente come demais, bebe demais, é tudo exagero. Nós somos desequilibrados, mas o Espírito Santo vai equilibrar a gente. Nós precisamos pedir para Ele. E Ele tem trabalhado comigo. Eu falei, Senhor, eu não vou abrir minha boca, eu preciso que o Senhor trate comigo. Mas eu preciso me alimentar do quê? Sabe o que Jesus disse? Lá em Mateus 4,4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que eu vou alimentar meu espírito? Como é que eu vou alimentar minha alma? Contato com a palavra. Você precisa ter um plano de leitura bíblica. O Mizobuti disse ontem aqui, você precisa ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Se você não lê a Bíblia, se você não se alimenta da palavra, se você não come a palavra, o profeta Jeremias diz assim, achadas as tuas palavras, eu logo as comi. E elas foram alegria e gozo para o meu coração. Não é que você vai comer o papel, você vai comer a palavra, lendo a palavra, memorizando a palavra, estudando a palavra, ouvindo homens que creem na palavra, que falam da palavra. E quando você faz isso, sabe o que está fazendo? Você está comendo da palavra. E a palavra, ela vai trabalhando na sua alma, ela vai trabalhando na sua vida, na minha vida. Então, prática, você precisa ter um plano diário na sua vida, todo dia de leitura, de alimentação espiritual na sua vida. Agora, vamos lá para Hebreus 12. Não vai dar para falar do exercício físico, que ele tem pouco proveito, mas a piedade é proveitosa sempre. A gente, às vezes, está muito preocupado com o físico, e é bom você cuidar. E Paulo não está falando que o exercício físico é errado, não. É que na época aqui, o povo lá, o negócio deles era o culto ao corpo. Tem muita gente que tem essa coisa do culto ao corpo. Você tem que ter equilíbrio. Ele está falando que o exercício físico é bom, mas a piedade é muito melhor. Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Ele diz assim, achou aí? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, Hebreus 12, 1. Abriu aí, molecada? Conversando aí na frente. Abriu a Bíblia aí, velho? Cadê a Bíblia? Você aí? É eu. Cadê a Bíblia? Eita, mas tá mais perdido que segue em tiroteio, velho. Pega do companheiro aí. Lê aí, rapaz. Acompanha a palavra. Desperta tu que dormes.
Hebreus 12:1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, aqui o escritor aos Hebreus está falando dos heróis da fé de Hebreus 12. Mas você tem testemunha, viu? Lá no colégio, as pessoas estão olhando, na casa está olhando. Falar que é crente aqui é bonito, viu? Eu quero ver falar que é crente para lá. E as pessoas estão olhando para nós. Mas vamos lá. Visto que tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos de que maneira? Perseverante. A corrida que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Tem muita gente que corris bem, lembra? O que vocês impedir de prosseguir? Então, gente começa e não começa a ver resultado e quer ver resultado, aí desanima. Não desanima, não. Portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande número de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Essa palavra assedia na língua grega, trexo, é aquele que corre numa pista de corrida. É uma metáfora que Paulo está usando aqui. Essa palavra na língua grega significa isso, é o corredor. É uma competição. Então ele está dizendo aqui, o pecado que tenazmente nos assedia. Então, corra. Aí ele fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui é um pleonasmo. Ele diz, corra, persevere e corra. É um troço esquisito, mas corre e corre e corre e corre. O que significa isso? A vida cristã, ela é uma corrida. Você não pode parar. Mas você vai correr patrocinado por aquele que já correu. Não vem com essa boca de sapo, esse zóio de peixe murcho, dizer para mim, pastor Maurício, o pecado eu não consigo, ele é muito forte. Sabe o que você está dizendo? Que Cristo não é competente para mudar a tua vida. Você está chamando Deus de mentiroso. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Será que o que Deus está dizendo na palavra aqui, ele não tem poder para fazer? Agora ele tem poder se você quiser que ele faça. Eu fico invocado com os mouros quando vieram pregando. Eles iam com a Bíblia na mão e com a espada na outra. Botavam a espada no pescoço seu e diziam assim, ou você crê ou você morre. O que você dizia? Eu creio, você não é besta, vai morrer. E aí mas cria alguma coisa? Cria nada, foi por pressão. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Paulo está usando, o escritor aos Hebreus, eu acho que é Paulo também, ele está usando um pleonasmo aqui. Corra como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossas almas. As pessoas estão fatigadas. Volto a dizer, você vai sair desse acampamento empolgado, agora eu vou. Mas saia daqui, não estou dizendo para você sair daqui, não vai dar nada certo, o pastor disse que não adianta, não. Saia daqui empolgado, saia daqui com a determinação, mas dizendo, Senhor, eu preciso que isso não seja um fogo de palha, que isso não seja algo de 3 dias no acampamento, só que isso perdure na minha vida, eu quero isso, para continuar eu ouvi um amém aí. E o último texto que eu quero ler com vocês, 1 Timóteo 4, 6 e 7. Para a gente ir para os pequenos grupos. 1 Timóteo 4, 6 e 7. Paulo está no final da vida, e 4, 6 e 7. Ele está no final da vida,
E ele está dizendo, olha, eu agora estou sendo a libação, eu estou morrendo. 1 Timóteo 4, 6 e 7. Ela vai ler para nós aqui. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus. Não é isso não. Então eu falei errado. 1 Timóteo 4, 6 e 7. Você está em 1 Timóteo ou 2? 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui. Então eu anotei errado. 1 Timóteo 4, 6. Não é não. Está errado mesmo. Deixa eu achar o texto. Espera aí. É o... Combati o bom combate, estou sendo entregue por libação. É 2? 2 Timóteo 4, 6 e 7, então. Estou sendo entregue por libação. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Olha só, eu estou sendo já entregue por libação, eu estou indo embora, mas eu quero dizer para vocês, eu combati o bom combate. Essa aqui é a figura de Efésios 6 que nós tratamos muito cedo aqui. A característica do cristão. O cristão ele é um soldado. O mundo, esse mundo aí é uma batalha, viu? Você vai sair amanhã, você vai para a escola. Eu não vi você esse final de semana, onde você estava? Onde você foi, menina? Estava no acampamento da igreja. O quê? Estava no acampamento da igreja. Igreja? Virou crente agora? Aí começa. A zombaria começa. E aí você, como a soldado de Cristo, você tem que estar firme. Então ele está dizendo, combati o bom combate. Soldado. Encerrei a carreira, o atleta. E guardei a fé. E o que vai acontecer com ele? A coroa? A coroa do quê? Da justiça. A coroa da justiça. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça está guardada, na qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não é só Paulo que vai receber a coroa incorruptível. Eu também vou. Só eu? Ninguém mais vai receber? Opa, a Cássia levantou a mão ali voando. Eu também vou receber essa coroa. Eu preciso tomar posse disso, gente. A Bíblia fala para a gente não ser somente ouvinte da palavra, mas praticante. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante àquela pessoa que vai, se arruma e depois esquece da sua aparência. Mas aquele que ouve e pratica, ele é operoso, ele vai fazer tudo o que ele realizar. Então, eu queria que você curvasse sua cabeça mais uma vez. Eu quero encerrar orando para nós ir para os pequenos grupos, para que Deus mude o foco das nossas vidas, para sair dessa coroa corruptível e estar com a visão na coroa incorruptível. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo, pela tua palavra, por tudo que aconteceu aqui nesse acampamento. E queremos, mais uma vez, colocar a vida de cada adolescente aqui diante do teu trono de graça. Pedindo, Pai, clamando que o Senhor mude a nossa visão. Que o Senhor nos dê a capacidade, em Cristo Jesus, de lutarmos, de corrermos, não por aquilo que perece, não por uma coroa corruptível, mas pela coroa incorruptível que Cristo Jesus já conquistou por cada um de nós. Eu peço mais uma vez, Pai, guarde cada um deles quando sair desse acampamento,
trazendo fome e sede da palavra, a revelação da obra tão maravilhosa que o teu Filho fez por nós, faz em nós e através de nós. E toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados somente ao Cordeiro. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a ti. Amém.